Como eu comentei, The Flash, em certo momento, faz uma reverência ao legado da DC nos cinemas, homenageando o que veio antes. Então, aproveitando esse gancho, eu resolvi trazer uma curadoria para vocês, com dicas de outros longas-metragens disponíveis nas plataformas de streaming, que são adaptações dos personagens dessa editora de quadrinhos, né? E para quem me conhece já há algum tempo, sabe que meu trabalho no jornalismo e principalmente na cobertura de cultura pop e de entretenimento começou por quadrinhos lá no Judão, lá atrás, há uns 15 anos. Então, me sinto confortável de passar essa curadoria para vocês e mais do que isso, são filmes muitas vezes que moram no meu coração, que eu tenho uma ligação afetiva. Começando a curadoria pelos seriados do Batman dos anos 40. Não sei se você sabe, mas antes do advento da televisão, o cinema ocupava esse espaço da telinha ou da internet de hoje em dia, né? Então a pessoa ia lá e passava a tarde, o dia inteiro assistindo a muita coisa. Então tinha, por exemplo, um cinejornal, né? Tinha um curta-metragem, que muitas vezes era um desenho animado, tipo Looney Tunes, e aí vinha um média-metragem, e aí sim o feature, né? Fechava com o longa-metragem. O média-metragem ele podia ser muitas vezes um seriado. Então, tinham produções de seriados mesmo, com capítulos novos toda semana. O Batman, como eu disse, dentro desse formato, teve dois seriados que estão hoje disponíveis nas plataformas de streaming brasileiras. O primeiro dele é Batman, de 1943, que teve 15 capítulos, né? A história é um pouquinho diferente e o Homem-Morcego, nessa versão, ele é um agente do governo. Mas a história introduz alguns elementos que estão na mitologia do personagem até hoje. Por exemplo, a figura do Alfred é baseada no Alfred, no mordomo dessa série de 43. A produção também introduziu a ideia de Batcaverna, que hoje é tão ligada ao personagem. Foi essa produção dos anos 40 que criou essa ideia. Então, vale a pena assistir, ainda que tem algumas coisas que acabam soando toscas ou fora de propósito pra gente no século XXI, né, vale a pena assistir principalmente se você gosta do personagem. Mas é importante ter olhar crítico, tá? Porque essa série, como eu disse, é de 43 e ela foi feita durante a Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, ela está dentro do contexto de que a gente chama de perigo amarelo, que é uma visão extremamente preconceituosa sobre os asiáticos, principalmente dos japoneses. E isso contamina, esse preconceito contamina Batman, infelizmente, né? Essa visão, né, era errada naquela época e continua sendo errada até hoje. Mas, ainda assim, ela representa a forma de entretenimento daqueles tempos. Então a gente não pode apagar a história, mas tem que ver com um olhar crítico, né? Então fica esse convite para ter esse olhar ao assistir Batman. O seriado ele está disponível de graça na Pluto TV. O segundo seriado é Batman e Robin de 1949. São 15 capítulos e não é uma continuação direta do seriado anterior de 43. Naquela época não existia muito forte o conceito de continuidade ou de continuação. Mas também não tem nada que não diga que não é uma continuação, tá? São outros atores com outro contexto e a história, de certa forma, se conecta um pouco com a anterior. O orçamento é muito menor, então tem algumas coisas que são tosquinhas mesmo para a época e tem diversos erros de continuidade. Então fica aí naquela linha tênue de drama, de ação com comédia. Mas ainda assim é um registro interessante de um momento completamente diferente do Batman. E se você gosta do personagem e quer saber mais sobre a construção deles em adaptações para as outras mídias, principalmente para o cinema, vale a pena assistir Batman e Robin. O seriado também está disponível de graça na Pluto TV. Infelizmente, tem muito filme, principalmente série e animação baseada em personagens da DC que não estão disponíveis nas plataformas de streaming. Seja por falta de interesse dos estúdios, principalmente da Warner Brothers, mas também por questões de licenciamento. Tem algumas produções que acabam ficando num limbo de quem seria o dono delas nessa era de internet de vídeo sob demanda. Uma delas é a série Batman de 1966, que durou 3 temporadas, aquela estrelada pelo Adam West com Batman
Batman barrigudo e que virou um clássico da televisão mundial e que inspirou aquela grande paródia brasileira que é o Feira da Fruta. Se você não assistiu, procura na internet que você vai achar e vale a pena dar risada com Feira da Fruta. Mas esse não é o assunto aqui. Infelizmente, essa série não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, porque ela cai nesse limbo que eu comentei, porque originalmente ela foi produzida pela Fox, né? E hoje o personagem é do grupo Warner Brothers Discovery. Então tem um grande problema de quem seria o dono da produção no streaming. Esses dois grupos não conseguem se entender e nenhum deles disponibiliza o seriado em suas plataformas. Porém, o filme baseado nessa série, chamado Batman, o Homem-Morcego, ele está disponível no Star Plus, que é da Disney, que é a sucessora da Fox. Então você pode ver o filme, que tem muito do espírito da série original, né, que foi produzida na mesma época, e traz diversos vilões do seriado, traz o Adam West e o Burt Ward como Batman e Robin, e tem esse espírito de galhofa, camp, da produção da década de 60. E é desse longa-metragem, que foi lançado originalmente nos cinemas, que tem aquela cena que virou meme, que é do Batman pegando o spray anti-tubarões, ou espanta-tubarões, né? Então, é diversão garantida. Se você não gosta do Batman Camp dos anos 60, sinto muito, você não sabe o que está perdendo por causa de preconceito. É divertidíssimo, tá? E não sou eu que estou dizendo. O Frank Miller, que é um famoso quadrinista, inclusive trabalhou com o personagem na graphic novel incrível Cavaleiro das Trevas, disse uma vez que o Batman é um diamante bruto que você pode lapidar e dar a forma que quiser, né? Cabe muita coisa dentro da mitologia do personagem. E uma delas é esse Batman do Adam West. É uma pena isso não estar completo disponível no streaming, né? A Warner lançou há alguns anos em DVD e em Blu-ray, mais digital na internet, acessível a mais gente via HBO Max ou via Star Plus, a série não tá lá. Mas na Star Plus você pode pelo menos ver o longa-metragem Batman, o Homem-Morcego e sentir o gostinho do que é a série como um todo. Um longa-metragem que mora no meu coração é Superman, o filme, aquele dirigido pelo Richard Donner, que também é um dos meus diretores favoritos. Foi ele que fez Goonies, por exemplo, Máquina Mortífera. E essa primeira adaptação do Superman na tela grande, na era moderna do cinema, digamos assim, também é assinada por ele. Fora que o Christopher Reeve, para mim, ele tem a encarnação, a atuação perfeita do Superman. Ele tem uma aura enquanto herói, né, que é palpável, e como Clark Kent, ele consegue dar uma interpretação completamente diferente. Ele nos faz acreditar realmente que são duas pessoas diferentes em cena, né? Para além do óculos, ele muda a postura, o jeito de falar, é mágico, é mágico. E esse Superman também tem um roteiro redondinho, ele funciona muito bem como história, é uma aula de roteiro, assim. Superman, no filme, está disponível na HBO Max, tanto na versão de cinema como também a do diretor. Superman, no filme, teve algumas continuações. A primeira delas foi Superman 2, A Aventura Continua. E essa produção foi bastante conturbada. A ideia original era que ela fosse produzida ao mesmo tempo do primeiro longa-metragem, mas houve alguns desentendimentos do Richard Donner com os produtores, e ele acabou rompendo, né, e saiu entregando só o primeiro longa-metragem. E o segundo filme foi assumido por outro diretor, o inglês Richard Lester, que mudou muita coisa. Grande parte da produção já tinha sido filmada, mas mesmo assim ele refilmou assim, extensas sequências do longa-metragem e refez muita coisa e mudou grande parte da história. Durante esse rolo todo, dois atores, o Marlon Brando, que faz o Jor-El, o pai do Kal-El, o pai do Superman, e o Gene Hackman, que faz o vilão, o Lex Luthor, se recusaram a retornar, né? Então, as cenas do Marlon Brando, por exemplo, foram cortadas da versão de cinema, entre outras diversas modificações. E o mundo ficou sem poder conhecer a visão original do Richard Donner para o Superman 2. Nos anos 2000, encontraram diversos rolos de filme com as cenas originais que o Richard Donner tinha filmado. E aí a Warner
pôde montar o que seria a visão original do diretor para esse longa-metragem e foi lançado como The Richard Donner Cut, ou aqui no Brasil como Superman 2, a versão do diretor. Não é exatamente um corte perfeito do que a gente teria visto no cinema se a produção tivesse seguido normalmente. Tem muitas diferenças, porque tem algumas cenas que não são finais feitas pelo Richard Donner. Também tem algum problema que, como o Richard Donner tinha desencanado, desistido de fazer o segundo filme, ele reaproveita alguns conceitos dessa história no primeiro longa. Então, o segundo acaba repetindo algumas coisas do primeiro, nessa versão do diretor. Ainda assim, ele é um filme melhor que a versão de cinema. Tem algumas sequências icônicas e faz mais jus ao personagem. O Superman 2, a versão do diretor, também está disponível na HBO Max. Outro filme que mora no meu coração é o Batman de 1989, aquele estrelado pelo Michael Keaton, que é o mesmo que está de volta ao personagem agora em The Flash. E o filme representou um salto bem grande nas adaptações de super-heróis para o cinema. E posso dizer, né, que é o avô dessa explosão de super-heróis que a gente vê hoje em dia, principalmente da Marvel Studios. É um filme que antecipou esse movimento. A direção é do Tim Burton, que traz a visão peculiar e sombria dele, que a gente está acostumado de outras produções, e que encaixa muito bem com o herói, né? Gotham City fica realmente Gotham, né? Fica gótica de verdade. Então isso enriquece mais o universo do personagem. Fora que tem o Jack Nicholson de Coringa. Um Coringa mafioso? É, um Coringa mafioso. Mas é icônico do mesmo jeito. Então é mais um filme baseado em personagem da DC que vale a pena ver, rever diversas vezes, que sempre vai ser interessante e toda vez você vai acompanhar ou reparar em um elemento diferente. Batman, ele está disponível também na HBO Max. Para fechar essa curadoria, a minha última dica é Batman e Robin de 1997. Tem um motivo que eu não posso contar para esse longa-metragem estar aqui na lista, mas eu genuinamente acho que é um bom filme para você assistir. É feito para crianças? É. É feito para vender boneco? Também é. Mas dentro desse pressuposto, ele funciona, ele é divertido, né? Se você encarar como algo despretensioso, como uma aventura camp no sentido, talvez da série dos anos 60, você vai encontrar coisas interessantes ali nessa produção que é estrelada pelo George Clooney e que tem o Chris O'Donnell também como Robin. Sem contar o vilão Mister Freeze interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, que fica fazendo um monte de trocadilhos durante todo o filme. Algo que tem o Schwarzenegger fazendo trocadilhos não pode ser ruim, né? Então, se você botar de lado a visão preconceituosa ou que desvaloriza a produção, né, que não encara os seus pontos positivos, vai encontrar sim uma aventura divertida para dar risada. Da mesma forma que o Batman dos anos 60 é para você dar risada, esse também é, tá? E se a gente pode respeitar, e se a gente tem que respeitar a barriga do Batman do Adam West, a gente tem que respeitar também os Batmamilos do George Clooney. Batman e Robin, ele tá disponível para você assistir também na HBO Max.